Olá, seja bem-vindo à nossa live 7.57 de número 2 desse ano de 2023. Hoje o nosso assunto é franja. Se você tem dificuldade em escovar cabelo na hora de fazer a franja, fica até o final que hoje eu posso te entregar algumas respostas para suas dúvidas. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. E hoje eu trago este assunto por eu entender e por eu reconhecer que este assunto é uma dificuldade principalmente para quem está em fase inicial. E por incrível que pareça, existem profissionais que estão aí há algum tempo na área da beleza e até hoje tem dificuldade em escovar uma franja. É importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal lá no YouTube. Coloca lá o sininho para quando houver um conteúdo novo você ser notificado que existe novidade no canal. Todas as vezes que você curte, que você compartilha, então o aplicativo Facebook, YouTube, Instagram entende que este conteúdo é relevante e ele divulga mais esse conteúdo e assim pode chegar a mais pessoas que talvez nesse instante esteja passando ali uma dificuldade por esse motivo. E então essa pessoa ela pode ter um êxito no seu lado profissional. E também me incentiva a estar todas as terças-feiras aqui às 19h57 compartilhando conhecimento. Eu deixo sempre bem claro que todos os conteúdos aqui das terças-feiras são exclusivos para pessoas que almejam entrar para essa área da beleza, para pessoas que desejam ser um profissional nesta área. Então são conteúdos que só quem tem muito interesse em cabelo, quem quer se tornar realmente um profissional, consegue entender aquilo que eu estou falando. E obviamente se você está na área já há algum tempo, se você está cursando, se você está aí dentro de alguma empresa fazendo um curso, ou se você já está atuando nessa área, você vai entender perfeitamente o que eu estou passando hoje aqui neste momento. A franja, há alguns anos atrás, a franja ela era algo só para as crianças. Era só quem o meio infantil podia usufruir da franja. De alguns anos para cá, ou não faz tanto tempo assim, a franja ela se tornou sem regras e todo mundo pode usufruir, então, desse, vamos dizer assim, desse detalhe que é a franja. A franja, ela define alguns pontos importantes, como ela define um corte, um estilo, ela é um acabamento, ela define uma harmonização de um rosto. A franja ela é muito importante. A pessoa quando faz uma franja define até a sua identidade. Então a franja hoje ela é um complemento. Ela é algo assim usado no mundo inteiro e obviamente quero colocar uma observação que a franja ela é muito importante porque ela é o toque pessoal da pessoa. Como eu disse anteriormente, ela define muitas coisas, como o rosto, como um estilo, como a própria identidade da pessoa. E na escova, ela tem aquele toque pessoal que é da própria pessoa. Algumas gostam de uma franja mais baixinha, outras gostam de uma franja de lateral, outras gostam de dividir ao meio. E são vários tipos de franja. E outras pessoas gostam de uma franja mais volumosa. Então, é um detalhe muito importante. E na escova, a franja é o acabamento. A outra observação que eu quero falar aqui é que não importa se você escovou 100%
de um cabelo e ficou top. Se a franja não ficar bem escovada, bem definida, quando o seu cliente olhar no espelho, então pode ter certeza que ali vai haver um problema. Porque a franja, ela está na parte frontal, ela é o acabamento, ela é a vitrine. Então, se esta parte não estiver bem definida, bem escovada, de forma com que o seu cliente olhe e se encante por aquilo, então o resto do cabelo parece que não ficou bom. Então precisamos estar sempre atento a esse detalhe. E eu percebo muitas dificuldades de muitos profissionais em escovar franja, porque parece que não, mas a franja, ela tem, vamos dizer, vários agravantes na hora de escovar cabelo, né? O que se torna uma dificuldade para muitos profissionais na hora ali de escovar o cabelo. E logicamente, para se escovar bem um cabelo, uma escova de excelência, é preciso que o profissional conheça o material o qual vai utilizar, o material adequado àquela situação. Porque a franja, ela pode ser uma franja muito densa, ela pode ser uma franja rala, ela pode ser uma franja curta, uma franja média, uma franja longa, uma franja côncava, uma franja com convexo. Como pode perceber, a franja, ela tem essa classificação. E quando a gente fala franja, nós estamos falando, obviamente, de um cabelo. Então, nós precisamos entender que cabelo tem tipos. Então, a franja, ela pode ser curta e pode ser em um cabelo do tipo sinótrico. Ou ela pode ser uma franja média num cabelo ulótrico. Ela pode ser uma franja longa em um cabelo lisótrico. Então, dentro dessa classificação de franja, nós ainda temos os tipos de cabelo. Então, isso ainda vai agravando mais a situação de quem tem dificuldade de escovar a franja. A franja nada mais é do que uma porcentagem de 100% de um couro cabeludo, a qual define então aí um acabamento de corte e acabamento de escova. Por isso nós precisamos dar assim uma importância muito grande nesse pedacinho ali que às vezes pega 15% de um couro cabeludo, muitas vezes vai pegar 20%, muitas vezes até 30% aí de uma hairline. Então é preciso dar bastante importância a essa vitrine aí do seu cliente. Como eu disse antes, a franja, ela pode ter um formato reto, um formato diagonal, um formato arredondado. Ela pode ser convexa, ela pode ser uma franja rala, ela pode ser bastante densa, né? Mas até aí nós falamos de fio de cabelo, nós falamos até agora de cabelo. E o porquê que muitas pessoas não entendem porque não conseguem escovar uma franja. Bom, o primeiro passo é porque a pessoa ela nunca pensou no couro cabeludo. A franja, nós precisamos entender que ela não é só o cabelo que está na hairline. A franja, ela tem um início no couro cabeludo da pessoa. E a franja, aqui na parte do couro cabeludo, vou explicar aqui na boneca. A franja, ela começa a ser definida no couro cabeludo. Aqui na raiz, né, que na verdade a raiz é dentro do couro cabeludo, mas o termo popular usado é que aqui no couro cabeludo nós usamos esse termo raiz. Então, aqui no couro cabeludo começa a definição de uma franja, tanto para cortar, quanto para escovar, quanto para fazer um babyliss. Qualquer coisa que se faça em uma franja é preciso observar o couro cabeludo.
E como eu disse anteriormente, que a franja no cabelo, ela pode ser uma franja curta, ela pode ser reta, ela pode ser uma franja densa que pega desde cima aqui e vai até a sobrancelha. Ela pode ser longa, ela pode ser convexa, ela pode ser de vários formatos, mas isso nós falamos do fio de cabelo em si. Mas e no couro cabeludo? Como que pode ser? Lá no couro cabeludo, lá na testa ali do seu cliente, ela pode ser reta, ela pode ser um côncavo externo, ela pode ser um côncavo interno, ela pode ser ali um côncavo raso, ela pode ser, aqui vamos utilizar a palavra um M, né? Um M externo, como ela pode ser um M interno, e ela pode ser ainda um côncavo reto, e ela pode ser ainda uma espécie, vou usar a palavra assim, uma espécie de um baulado. Tem várias curvinhas na testa, tá? Então assim, ela pode ser ter várias entradas na testa, e cada uma desses formatos no couro cabeludo, e aqui eu já quero mostrar na própria boneca. Olha que ela tem um M bem raso aqui na boneca. Então esse é um formato. Aqui eu vou mostrar na outra boneca que ela tem um outro formato. Inclusive esse formato aqui é muito comum nas orientais, né? Além de ter que observar o formato da franja no couro cabeludo, uma outra situação é observar o formato da testa do seu cliente, que também tem vários formatos. Agora mesmo mostrei a boneca e mostrei que esse formato de franja aqui, esse formato na raiz, esse formato ele é um formato comum em orientais. E até mesmo a testa aqui tem também um formato nas orientais, que geralmente possui o rosto arredondado, tendo então toda essa linha de hairline preenchida com o cabelo e tendo a testa ou reta ou um pouco mais saliente. Então é preciso observar, e lógico que a gente observa mais a testa quando vai se cortar o cabelo, mas na hora de escovar esse cabelo também é preciso observar então o formato da testa e o formato que tem o cabelo, como que ele nasceu lá na raiz, lá no couro cabeludo. Ai, mas por que isso? É importante porque isso é como vai definir a maneira qual você vai escovar o cabelo do seu cliente. E nós temos ainda, na hora de escovar uma franja, outros agravantes, como por exemplo os redemoinhos, e como por exemplo as laterais do cabelo. Nós podemos ter aquelas entradas, né? O cliente pode ter aquela entrada. Um outro agravante é o percentual de cabelo, uma franja muito densa ou uma franja rala. Então são os agravantes encontrados na hora de se escovar uma franja. E outros agravantes ainda, outras dificuldades, é a dificuldade que, além da pessoa ter ali um redemoinho, esse cabelo pode ser descolorido, esse cabelo pode ser um cabelo crespo, esse cabelo ainda pode ter muitos fiozinhos pequenininhos aqui nessa região, o qual nós chamamos de velos.
e ainda pode ter as dificuldades de ter pouco cabelo, né? Então, essas são as dificuldades na hora de se escovar, fazer o acabamento, porque a franja nada mais é do que o acabamento de uma escova. E se esse acabamento, como eu disse anteriormente, se ele não ficar legal, o restante da escova parece que não ficou legal. Então, eu vou usar aqui o meu próprio cabelo como exemplo. Então, olha, aqui na minha testa, bem aqui na raiz, aqui no meu couro cabeludo, aqui essa região minha aqui na hairline, ela é praticamente reta. Tem algumas curvaturas. O meu cabelo, ele é um cabelo crespo, né? Eu faço uma redução de volume aqui para me ajudar na escova. Mas aqui eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos cabelos pequenininhos, mas existem pessoas que têm muitos cabelos pequenos. Eu não tenho este problema. E aqui, nesta parte da minha hairline, ajuda bastante porque ela não chega a ser tão reta, mas também não tem muita curvatura. Ela é um côncavo raso. Mas eu tenho umas entradas. Aqui nas duas laterais eu tenho essas entradas. Essas entradas, elas podem ser de fator genético ou elas podem ser de alopecias ao longo da vida. Então, essa alopecia se tornar ativa na pessoa, e então a pessoa ficar com essas entradas e ter os cabelos bem ralos. O que acontece no meu cabelo se o profissional for escovar ele e ele não observar essas entradas? O meu cabelo, ele fica numa divisão quando a pessoa não percebe que tem essas entradas. Ele fica numa divisão muito estranha, ele fica muito alta essa parte, e o cabelo ele fica de uma forma que ele não tem um posicionamento legal. Ele fica um cabelo estranho, essa parte fica bem alta, causando um degrau aqui nesta região, nesta lateral, um degrau bem grande, o qual me incomoda bastante. E aí esta parte do cabelo, né, por ela ser, eu não tenho quase franja, eu tenho um franjão, dá pra ver aqui. E então essa parte onde forma um degrau, ela volta e fica me incomodando. Por quê? Porque o cabelo foi escovado de uma forma incorreta. E isso vai acontecer. Então, são várias situações quando você não percebe como que é a hairline do seu cliente e você decide escovar de qualquer forma. Então, essa franja ela não vai ficar legal. Os redemoinhos, por exemplo, né? Nós temos aqueles redemoinhos que eles tanto é um côncavo para dentro quanto ele é para fora, aonde o cabelo fica achatado, a outra parte fica erguida. Então são dificuldades básicas, mas que com técnica e você observando a hairline ali, como que cresceu esse fio de cabelo, você consegue contornar essa situação. E é lógico, não somente entender como que esse cabelo nasceu, e sim usar o material adequado para que ocorra tudo bem durante a escovação. Uma coisa que é muito importante, e eu sempre estou falando, é sobre a divisão. Então, quando nós vamos escovar o cabelo, quando nós vamos fazer a primeira divisão, que é a divisão do couro cabeludo, nós já precisamos observar. Primeiro nós precisamos entender qual que é o desejo dessa cliente. É uma franja de lateral? É uma franja dividida ao meio? É uma franja com volume, com menos volume? Então nós precisamos observar esse crescimento e então já fazer a divisão correta. Mas e aí, vou dividir esse cabelo aqui e daí na hora de escovar eu vou fazer toda essa franja de uma forma? Então, dependendo de qual desses formatos
existe nessa franja, nós vamos precisar subdividir essa franja várias vezes. E aqui tem mais uma franja que ela é um convexo. Tem pessoas que têm tem tipo um V, né? Então nós falamos um convexo. Convexo ou V, que fica aquele bem fininho aqui, vai bem definido um V, formando aqui então uma parte mais extensa na região da lateral. E geralmente este tipo de crescimento de cabelo ali na hairline deixa a pessoa com uma elevação, que com um volume muito grande, muitas pessoas não gostam. Então, como será que eu escovaria, né, uma franja com um convexo tão profundo assim? Como será? Como será que eu escovaria, né, o cabelo aqui da Maria Inês com essas laterais para que fique assim, ó, como tá agora, baixinho, que o cabelo fique com um acompanhamento, um equilíbrio aqui juntamente, né, com o meu cabelo, formando essa harmonização tanto no meu rosto quanto na lateral do meu cabelo. Como será que seria isso? Bom, para tudo tem técnica, mas a técnica de escovar cabelo eu sempre digo em todas as minhas lives, todos os meus conteúdos, que a técnica de escovar cabelo não importa se é na nuca, se é na lateral, se o cabelo ele é lisótico, sinótico, lótico, não importa. A técnica ela é igual. Toda vez vai precisar alinhar, modelar e polir. Isso é o básico. Mas existe os macetes, existe o material adequado, existe a posição. E a franja é uma parte de acabamento, é uma parte de acabamento. Depois nós precisamos entender que a lateral, esta lateral aqui é acabamento também, e ela tem que ficar alinhada com a franja. E o que precisa ser feito para que essa franja fique muito bem posicionada, muito bem escovada? Primeiro, nós precisamos entender que a divisão ela é importantíssima. Importantíssima. Segundo, nós precisamos entender que o material utilizado, às vezes vamos precisar de uma escova ou duas escovas, não sei, né, a situação ali do momento, mas vai precisar sim trocar a escova. E muitas pessoas não querem trocar a escova, muitas pessoas querem fazer o acabamento com um único material. Então eu digo que isso não vai ser agradável o resultado. É preciso então ter ali escovas menores, escova média, para poder então dar esse acabamento legal. E o posicionamento. Muitas pessoas não dão importância à posição, mas o posicionamento ele é importantíssimo na hora de fazer principalmente a franja. É assim algo, é um detalhe. E talvez muitas pessoas que já fazem escova há muitos anos, talvez elas nem percebam que elas utilizam isso, que elas utilizam a divisão, que elas utilizam um material adequado, que elas utilizam ali a posição, porque elas estão há tempo fazendo isso e estão no automático. Então elas nem percebem que elas fazem todo esse jogo de material, de posição ali para sair aquele trabalho perfeito, porque aquilo já se tornou natural, já se tornou algo que faz todo dia, que faz no automático. Mas para quem está começando, ou para quem nunca conseguiu fazer uma franja legal, para quem olha e fala assim, nossa, eu escovei esse cabelo, mas olha só, tinha um redemoinho, o cabelo ficou achatado, ou ficou aquela né, mecha pendurada aqui, ou ficou disforme daqui, né? Então
essa pessoa ela não consegue entender que está faltando observar e ter os macetes de escovar esse cabelo de forma adequada aqui na raiz. O segredo está totalmente ali na raiz. E eu quero mostrar, não sei se vou conseguir, como escovar, por exemplo, o meu cabelo, que tem essa dificuldade de ser escovado por consequência das entradas grandes que eu tenho. E é uma realidade, quem convive comigo, quem trabalha no salão comigo, participa da minha vida, sabe o quanto é difícil alguém escovar o meu cabelo, principalmente essa parte, por conta desta dificuldade aqui na lateral. E muitos cabeleireiros, eles querem pegar toda essa parte e já escovar e a coisa vai desandar. Isso é uma certeza. Então eu vou tentar mostrar aqui numa capela como se escovaria um cabelo com essas entradas, independente se a franja é uma franja média, se a franja é longa, se a franja ela tem uma densidade grande de fio ou se ela tem uma densidade pequena de fio. Então você vai usar uma técnica só, eu diria um macete só. Toda franja, independente da forma como a cliente vai usar, no meio do cabelo ou para lateral, toda franja, uma forma, vamos dizer assim, coringa, é você dividir essa franja em uma forma de um quadradinho ou então uma forma de um Vzinho, pegar dali do meio da sobrancelha, né, e puxar, fazer um Vzinho e fazer essa divisão. Essa é uma divisão básica e a qual você consegue acertar qualquer tipo de franja, mesmo ela sendo pequena, média, com pouco cabelo, com bastante cabelo, mesmo que a pessoa tenha divisão, mesmo que a pessoa tenha as entradas, mesmo que essa franja seja um convexo, ou mesmo que ela seja um côncavo interno, externo, mesmo que ela tenha essas ondinhas, ou mesmo que ela seja reta. Então, essa aqui é uma divisão básica e que dá certo para qualquer tipo de franja. Então, digamos que essa pessoa aqui seja como eu, digamos que ela tenha, né, essas entradas. O que eu devo fazer? Bom, eu vou escovar todo o cabelo atrás, nas laterais, e obviamente a franja ela sempre fica por último. Então eu vou precisar fazer uma divisão, né, nessa cabeça aqui, nessa franja, aliás, e eu vou dividir em duas partes. Às vezes tem cabelo que vai precisar dividir em mais partes, dependendo do número de cabelo que se tenha. Isso aqui é um cabelo sintético, é uma boneca de cabelo sintético, onde a gente usa para treinar penteado. Então o cabelo ele parece assim meio grosso, meio estático, porque já foi muito utilizado e ele é sintético, né? Então ele tem esse aspecto meio estático. Então eu divido esta franja, aqui eu fiz uma divisão quadrada, não sei se dá para ver bem. Eu fiz uma divisão quadrada e eu vou subdividir essa franja. A pessoa que ela não gosta de dividir cabelo, ela nunca terá uma escova perfeita. Ela sempre terá reclamação de raiz alta ou raiz achatada ou frizz no cabelo. Ela sempre vai ter essa reclamação. E essa parte, que é a segunda parte, e não importando se esse cabelo foi dividido em 2 vezes ou 3 vezes, nesta parte da franja, nós vamos escovar
tudo para frente. Toda essa parte vai ser escovada puxando a raiz desse cabelo para frente. Ela vai ser escovada toda aqui na frente. Quando terminar de dar o acabamento, então vamos jogar ela para trás, sem achatar ela. E aí nós vamos então para a parte da frente desse cabelo. Vamos alinhar a raiz e vamos escovar toda para frente e para baixo. Porque essas entradas, elas costumam formar uma elevação no fio do cabelo, aonde eu expliquei anteriormente que ela forma um degrau e o cabelo fica com esse aspecto assim. Ele fica bem elevado e ocasiona uma divisão no restante do cabelo. Devido à ponta ficar mais curta, essa ponta vem sempre para frente aqui, incomodando a boca e nariz do cliente. Então, para que não aconteça isso, vamos escovar bem na raiz e puxando ela toda para frente. Quando terminar com o cabelo ainda quente, nós vamos pegar a parte primeira que foi escovada, juntamente com a lateral, e vamos escovar ela toda para baixo aqui também. Vamos escovar em todo esse sentido e já vamos fazer a emenda desse cabelo aqui na frente. Terminou aqui, vamos pegar a primeira mecha que nós havíamos escovado, vamos juntar com a primeira mecha mais a lateral, vamos unir e vamos escovar esse cabelo também aqui na lateral e já vamos fazer a união desse cabelo todo aqui na frente. Uma vez que fez a união desse cabelo todo aqui na frente, né, não pode ficar essa divisão, esse cabelo ele foi secado, dividido ao meio, essa divisão na escova, ela não pode ficar. Então esse cabelo vai estar todo junto aqui. Então nós passamos o ar frio do secador, que é o que fixa, passamos o ar frio na raiz, pegamos o secador, colocamos na parte de baixo do cabelo e o próprio ar do secador frio é que vai fazer a divisão desse cabelo. E não importa se essa pessoa vai utilizar o cabelo pela lateral ou se vai estar nessa divisão que está o meu cabelo aqui nesse momento. Não importa qual seja a divisão que ela vai utilizar esse cabelo, se ela vai dividir em lateral, se ela vai dividir ao meio, não importa isso. É a forma de escovar o qual é importante nesse momento. A partir do momento que você escovar esse cabelo desta forma, se ela vai dividir ao meio esse cabelo ou se ela vai dividir na lateral, ele vai ter um caimento perfeito. Mas é importante que você utilize o material adequado. Se é uma franja curta, obviamente você vai utilizar uma escova pequena. Se é uma franja média, obviamente você vai usar uma escova média. Se é um franjão, um cabelo mais longo, obviamente você vai utilizar no meio e ponta uma escova maior, mas na raiz precisa que utilize uma escova menor, ou uma escova média, ou até mesmo uma escova pequena. Para escovar o meu cabelo que tem essa dificuldade aqui, né, que tem essa entrada aqui, eu utilizei esta escova e para fazer a raiz, esta escova. Então eu utilizei duas escovas. Uma escova para escovar todo esse quadrante. Primeira mecha aqui em cima, a segunda mecha com a escova pequena na raiz e depois com a escova média no comprimento e ponta. E assim então, eu gosto desta divisão,
Então, assim, tem esse acabamento aqui, olha, um equilíbrio juntamente, né, uma harmonização com o restante do cabelo, não ficando alto, elevado essa parte, e também não tendo o degrau, e obviamente, olha, fica virado, contornando o meu rosto, mas não fica pegando aqui na minha boca, porque se ele ficar desta altura, aqui ele vai ficar, olha, pegando na minha boca e me incomodando e muito elevado. Então, você precisa estar atenta ao crescimento do cabelo, né? E uma outra dica agora é nos cabelos que tem redemoinho. O cabelo que tem redemoinho, é necessário escovar o redemoinho no crescimento dele. Se acaso você quiser escovar ao contrário, esse cabelo então vai levantar aquela flor, vai ficar aquela franja que não tem caimento, uma franja, ou quando ele levanta ele vai todo para trás. Então a dica uma franja com redemoinho escovar o redemoinho no crescimento dele e logicamente com uma escova pequena, para que você consiga trabalhar o crescimento, para que você consiga trabalhar a parte da raiz. Aí é onde mora o segredo. E esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero ter te ajudado, espero que você curte, compartilhe, que você se inscreva lá no meu canal. E terça-feira que vem estarei aqui com mais um conteúdo. Até terça-feira que vem.